Por muito tempo eu achei que conhecia Deus, mas na verdade eu só conhecia a igreja. Eu sou filha de pastor, cresci na igreja, mas em dado momento da vida eu me afastei da igreja e quando eu voltei eu tinha uma visão totalmente diferente sobre o que é realmente a espiritualidade. Hoje eu quero compartilhar com você a minha história, a minha jornada de fé, o que eu aprendi. Eu quero te mostrar a forma como eu enxergo a religião e Deus. Bom, eu sou filha de pastor, mas não foi assim a vida inteira. O meu pai foi consagrado a pastor, eu já estava ali entrando na adolescência, mas eu sempre cresci dentro de um ambiente cristão. Quando eu nasci, os meus pais já eram da igreja. Eu tenho muitas recordações da minha infância sobre toda essa jornada. Eu cresci indo na escola dominical, na escola bíblica de férias, cantando nas crianças, depois nos adolescentes, depois nos jovens. Eu tive a oportunidade de desenvolver várias habilidades dentro da igreja. E eu sou muito grata por isso, porque me deu ali um espaço confortável para eu me sentir à vontade para testar novas habilidades. Então, por exemplo, eu fiz teatro dentro da igreja, eu fiz dança dentro da igreja, eu cantei dentro da igreja, não é uma habilidade que eu domino, tá? Vamos deixar claro. Comecei a falar em público, essa falta de dificuldade que eu tenho para falar em público, essa facilidade, né, melhor dizendo, tudo foi muito moldado dentro da igreja. Então, diferente de algumas pessoas que cresceram na igreja, eu não via, pelo menos não ali na infância, a igreja como uma obrigação. Eu via como um lar. Sempre foi para mim um lugar muito confortável, porque eu me sentia à vontade, eu me sentia abraçada, eu me sentia cuidada. Tive uma infância com muita escassez e a igreja ajudou muito a gente em muitos momentos difíceis. Então eu tinha a igreja ali como um refúgio mesmo. Só que eu acho que o grande problema realmente é a forma como me apresentavam Deus. Isso acabou sendo muito responsável pela minha revolta ali na adolescência com a religião, com Deus, com a igreja, com tudo. Quando eu fui entrando ali na adolescência, eu queria coisas novas. E eu acho que isso é muito normal, acontece com muitos jovens, porque você tá na escola, num curso de inglês, enfim, você tem os seus amigos fora ali do ciclo da igreja. E essas pessoas fazem coisas diferentes. E aí quando você é jovem ali, eu, por exemplo, vim de uma igreja muito tradicional. Em dado momento eu não podia nem usar calça, não podia pintar o cabelo. Quer ver um exemplo? Quando eu era bem pequena, eu devia, sei lá, ter uns 8, 9 anos, na igreja que meu pai, na época, ele já era evangelista. Nós íamos nessa igreja e ia ter uma peça. Eu ensaiei durante muito tempo pra essa peça e na peça eu era o anjo que abria a porta do céu. Tava super animada. E eu não lembro exatamente, assim, eu sei que naquele dia eu pintei o cabelo. Eu não lembro se minha mãe me levou, enfim, o que aconteceu, eu lembro que eu pintei o cabelo. Todo mundo no meu colégio estava pintando o cabelo de colorido, era moda. E eu queria, obviamente, fazer o quê? Pintar o cabelo de colorido. Eu pintei a metade do cabelo de rosa. Inclusive, vou colocar a foto aqui, a resolução tá péssima, porque, gente, faz 1000 anos, né? E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, meu pai mudou muito hoje, mas na época ele ainda era muito conservador em alguns aspectos. Que hoje ele entende, eu acredito, que não é esse o ponto real do cristianismo. Mas eu lembro que ele brigou muito comigo. Como que você vai fazer a peça? Como que eu fico na frente da igreja agora, você com esse cabelo colorido? Gente, eu tomei assim um esculacho aquele dia. Ali na adolescência começaram a surgir muitos questionamentos em relação à minha fé. Por exemplo, por que eu não posso usar calça jeans? Quer dizer que só se eu tiver de saia eu vou pro céu? Por que eu não posso pintar o meu cabelo? Quer dizer que se eu pintar o meu cabelo eu não vou pro céu? Então começou a surgir ali naquela época algumas dúvidas, algumas questões que pra mim não faziam sentido. E eu sou até hoje uma mulher que eu questiono muito. Você nunca vai conseguir chegar pra mim, por exemplo, sei lá, quem trabalha comigo, fala assim: ah, Viviane, eu inventei uma campanha mirabolante demais. Viviane, não dá, só não dá, não vai servir. Por que não dá? Porque eu vou ter várias objeções pra gente debater se de fato não vai dar. Eu vou querer olhar o contexto geral, enxergar oportunidades. Então, na igreja não era diferente. Quando eu comecei a pensar por mim, na adolescência ali, né? Porque na infância meio que você vai, que é o que os seus pais te ensinam e tal, mas na adolescência você começa a desenvolver a sua visão de mundo. O que você quer, você começa a ter muita curiosidade sobre tudo. E ali na adolescência começaram a surgir essas dúvidas pra mim. Isso porque os meus pais, eles não eram assim extremamente conservadores. Por exemplo, tinha televisão em casa, mas eu não podia assistir Rebelde,
Todo mundo assistiu Rebelde, não assisti, porque eu não podia assistir Rebelde, eu não podia ouvir Ruge, né, o ACDR, não podia. Então, tipo, tinham várias coisas que eu não podia fazer e que na adolescência começaram a entrar em conflito, porque eu queria fazer, todo mundo fazia. Eu não vi um sentido de não poder fazer. Mas eu continuei na igreja. Eu fui uma menina namoradeira, então os meus namorados também eram na igreja. Eu tive ali o meu primeiro namorado, também era filho do pastor, baterista, dentro da igreja. Quando eu terminei esse meu primeiro relacionamento, que eu nem lembro agora quantos anos foram, mas foi um tempo assim relevante, foi quando a gente saiu da cidade do interior. Eu morei em Pindamonhangaba e a gente veio morar em São Paulo. Já tinha morado em São Paulo antes, mas a gente voltou pra São Paulo. E aí eu já não queria mais namorar, eu era muito nova, a gente tinha 13 anos, não devia nem estar namorando, vocês não acham? Porque eu acho. Ali já tinha muita influência da galera do colégio, eu queria fazer coisas diferentes e tal, mas eu continuei na igreja. Eu terminei esse relacionamento e eu continuei ali na igreja e tal. Achei uma igreja aqui em São Paulo que fazia sentido, era uma igreja que eu ia quando eu era pequena, e era uma igreja muito tradicional, mas eu comecei a entrar e tentar participar das coisas. E eu lembro que a gente fez teatro, mas assim, foi um caos pra fazer, porque ninguém queria que fizesse. A gente organizou lá um evento de jovens e também foi muito difícil. E naquela fase, eu comecei a desmotivar um pouco com a igreja, porque eu tinha a melhor das intenções para tentar fazer. Eu queria fazer e trazer uma comunicação que fosse mais abrangente. Eu achava que a forma como apresentavam ali o evangelho e tal para as pessoas, para os jovens da minha idade, os meus amigos do colégio, do inglês, whatever, não fazia sentido, não era atrativo. E eu queria trazer coisas mais atuais pra gente apresentar o evangelho para essas pessoas de outro jeito. E só nessa fala aqui, pode ser que eu já seja cancelada assim em 1000 comentários aqui embaixo. É muito difícil e é muito sensível falar sobre religião. Inclusive, esse vídeo eu gravei ele semana passada, o vídeo sumiu. Gente, nunca vi, que negócio bizarro, desapareceu o vídeo. E eu falei, não, vou gravar de novo, porque realmente é algo que eu acredito. O que eu vou falar aqui, a mensagem desse vídeo, eu realmente acredito que tem o potencial de ajudar outras pessoas. Eu lembro que num desses eventos, essas coisas que a gente trabalhava na igreja, eu enfrentei muitas dificuldades. Eu lembro que a galera ficou falando que eu tava fazendo pra me aparecer, eu era muito mundana, que eu queria trazer o mundo pra dentro da igreja. E na época ali eu ainda namorava um outro namorado, né? Gente, abafa, né? Graças a Deus eu sou casada, ó. Eu tava organizando o evento junto com ele. Eu lembro que aquilo, assim, desmotivou totalmente os dois. Acabou, assim, com a minha fé. Não deveria. Mas eu falei, não, não quero ficar aqui. E eu lembro que na época eu levei isso pro líder dos jovens. E ele falou assim pra mim, Viviane, igreja é um hospital. Você tem que entender que aqui dentro você vai tratar com gente doente. Eu falei, tá bom, eu não quero. E aí eu fui embora, eu saí da igreja. Naquele tempo tava acontecendo muita coisa. Teve um outro episódio também, a gente levou um amigo na igreja. Eu nem lembro quem era a pessoa, mas eu lembro que a gente levou uma pessoa. E o pastor presidente dessa igreja que eu ia, ele era muito, muito, muito conservador. E esse visitante tava de boné dentro da igreja. E aí na hora que ele foi apresentar o visitante, ele chamou a atenção do visitante em relação ao boné, dizendo que aquilo era falta de respeito. Assim, não foi tão, nossa, mas ele chamou a atenção. E a pessoa ficou super, o jovem que tava com a gente ficou super constrangido. E aquele dia eu fiquei revoltada. Eu falei, não, cara, não é assim. Jesus não é isso, tá errado. E aí foram essas coisas acontecendo, eu saí da igreja. Depois de um tempo, eu terminei esse namoro que tinha evoluído para um noivado, acabou. E aí foi onde eu, sabe, eu falei, não, chega, eu vou viver. Eu tava entrando na faculdade, um monte de coisa acontecendo. Eu falei, não, eu vou viver, eu quero fazer tudo que eu tiver pra fazer. E ali foi, de fato, um momento onde eu me afastei da igreja. Ali eu chutei o pau da barraca e fui fazer tudo, o famoso desviado, como os cristãos gostam de chamar. Tava desviada, despedaça. Fui viver minha vida, fui curtir, balada de segunda a segunda, bebi um monte, fiz um monte de coisas que eu não me orgulho, honestamente. Não por ter feito, mas eu acho, inclusive eu ouvi essa frase em um momento de uma pessoa que era da igreja, e eu lembro que quando ele me falou isso, eu fiquei brava com ele, fiquei sem falar com ele, porque ele falou, Viviane, todo excesso denuncia uma falta. Então, por isso eu me arrependo, tinham muitos excessos. E foi nessa vida no mundo, curtindo a doidada, fazendo um monte de coisas, que eu senti que tava faltando alguma coisa. Eu senti que, por mais que eu aproveitasse, eu sempre tava rodeada de gente, tinha alguma coisa ali faltando, sabe? Eu não me sentia feliz, eu sentia algumas crises ali de identidade, que quem eu sou. E aí foi nessa época que, na cidade que eu morava, tava abrindo uma igreja de jovens e tal, todo mundo falava que enchia muito, que tinham vários cultos no dia, mas tinham fila pra todos os cultos. E aí alguém me chamou pra ir lá, que eu não vou lembrar, acho que foi meu irmão, talvez, enfim, não lembro. E eu fui. E ali naquela igreja eu falo que ela curou coisas dentro de mim que eu nem sabia que precisavam ser curadas. Ali eu fui apresentada por um Jesus. Então eu falo isso sempre pras pessoas, que
a igreja de pequena ali, a religião, ela me apresentou um Deus. E pra mim, se você já leu a Bíblia, é muito parecido com um Deus do Antigo Testamento. É muito, não é igual. Então, Deus que te castiga, se você fizer errado, você vai pro inferno. Porque isso tá acontecendo na sua vida, Deus te castigando. Foi como eu fui apresentada na infância. Então, por exemplo, se eu ia na igreja durante um momento ali na adolescência, mais pro final da adolescência, eu não ia porque de fato eu queria ir. Eu ia porque se eu não fosse, eu ia pro inferno. Quando eu fui nessa igreja ali, eu já tava na faculdade, já tinha passado um tempo. Eu passei um período significativo, assim, longe da igreja. Eu fui curada em muitos aspectos, assim. Eu fui apresentada pra um Jesus que é amor, pra um Jesus que, mesmo se eu errar, ele não me ama menos, sabe? Ele não vai deixar de me amar porque eu bebi. Mais ou menos isso. E ali eu abandonei alguns comportamentos na minha vida por conta disso. Não por conta da religião, porque era errado, porque Deus ia me castigar. Mas porque não condizia com a pessoa que eu queria ser. Eu queria ser mais parecida com Jesus e ali não condizia. E ali eu comecei algumas mudanças na minha vida e tal. Só que aquela igreja, por ter essa visão um pouco diferente, ela era muito crucificada. Crucificada, inclusive, por amigos que eu tinha da igreja tradicional. Então, onde já se viu que isso é heresia, isso não é Deus de verdade. Mas aquilo não me abalava, né? Eu tinha passado vários anos no mundo tomando paulada até doidado. Aquilo não me abalava, eu tava super feliz nessa igreja. E aí eu comecei a namorar de novo. Eu vivi um relacionamento muito abusivo, muito abusivo. Eu comecei a namorar um rapaz que uma amiga me apresentou na faculdade. A gente viveu ali um relacionamento há pouco mais de 2 anos. Eu levei muito esse relacionamento por falta de sabedoria e discernimento. Então, na igreja falavam que a gente tem que amar o nosso próximo, que a gente tem que orar pelos nossos companheiros, que a gente não pode desistir ali da nossa relação. E aí, por falta de instrução, de sabedoria, de discernimento e de oração, eu diria. Eu insisti muito naquele relacionamento, porque a Viviane da época queria muito, achava que queria muito. Acabou com traição, acabou assim uma coisa que me deixou arrasada, destruída. E aí foi onde eu de fato joguei a toalha, sabe? Eu falei, não quero mais. Não quero igreja. Porque se eu tô na igreja, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus não me avisou? Muito pelo contrário, eu falo, por que Deus disse errado? Por que Deus disse que eu tinha que orar por ele, que eu tinha que estar na relação? Gente, eu fiquei destruída. E aí foi onde, de fato, eu voltei ali pra uma vida sem Deus. Eu não gosto disso, uma vida no mundo. Todos nós estamos no mundo. Desviado, eu acho esse termo horrível, tá? Não tô falando que é certo nem que é errado, tô falando que eu não gosto. Então, eu voltei pra uma vida sem Deus. E aí eu fui viver de novo, eu acho que 10 vezes pior do que da primeira vez. Eu não me amava, eu não entendi os meus sentimentos, eu não conseguia entender a relação com Deus. E ali, de fato, eu fui tentar suprir aquela falta com vários e vários excessos. E os meus pais, nesse tempo todo, é muito interessante mencionar que eles nunca me obrigaram. Você vai pra igreja, ou tentaram me tirar de casa. Eles oravam por mim. Foi isso que os meus pais fizeram durante todo o meu período de rebeldia. Eles oravam por mim sempre. Então eu saía, eu chegava de madrugada. Gente, eu tive vários e vários livramentos, assim, de entrar no carro de gente bêbada, de bater o carro e eu sair do carro sem nenhum arranhão, de ser abandonada por estranho no meio da Anchieta, tipo assim, várias. Então não tinha juízo, sabe? Não tinha. Ali foi uma fase onde, sei lá, se eu queria me castigar, me punir, tinham várias coisas acontecendo. Aquele sentimento de vazio, ele não foi embora. Ele voltou e ele voltou maior. Porque agora eu não conhecia só o Deus da religião que os meus pais me apresentaram. Eu conhecia Jesus de perto, eu conhecia o amor, eu conhecia a compaixão, eu conhecia aquela paz que de fato excede todo entendimento. E eram coisas que eu não tinha fora da igreja. O ponto aqui que é muito interessante dizer, porque eu tenho pessoas aqui, talvez você nunca me viu e tá assistindo esse vídeo, muito legal. Se inscreve no canal, inclusive. Mas talvez você me conheça de algum outro momento. A gente já dançou junto, a gente já foi pra balada juntos. Entendeu? Eu não tô julgando esse comportamento. Hoje, eu não frequento esses lugares. Não é porque, nossa, eu acho errado, eu não me misturo, raça de pecadores. Óbvio que não. É porque realmente pra mim não faz sentido. Hoje, pra mim, pra pessoa que eu me tornei, lugar barulhento, gente, é assim um pesadelo. Lugar cheio de fumaça também. Porque eu fiz isso a minha adolescência inteira. Hoje eu quero paz e sossego. Hoje você me chama pra sentar na frente da praia, tomar uma caipirinha em paz, sabe? Ouvindo o barulho das ondas. Hoje esse é o meu tipo de rolê. Então eu não crucifico, eu não acho errado. Não tem nada a ver com isso, gente. Tem que achar nada. Você faz a sua vida, você e Deus. Se você estiver em paz e feliz, tá tudo bem. Depois de viver muito essa fase e tal, chegou a pandemia. Então olha como a gente chegou. Devo ter deixado a igreja a primeira vez com os 16 anos, no máximo. Aí eu tive uma volta nesse caminho e tal, mas foi muito tempo. Porque aí a pandemia em 2020, eu já tinha 26 anos. Então foi tipo coisa de 10
anos entre idas e vindas. Quando chegou a pandemia, eu ainda tava curtindo a vida doidado, mas chegou a hora de ficar o quê? Trancado em casa. Inclusive, quando chegou a pandemia, foi um caos, porque eu tinha planejado tudo pra mudar para os Estados Unidos como au pair, fecharam as fronteiras, eu tinha pedido demissão de um trabalho, eu tava em casa desempregada. Inclusive, tem vídeo sobre isso no canal, eu vou deixar no card aqui. E foi no meio da pandemia que eu conheci o meu marido. Deu match no Tinder. Enfim, depois outro dia eu conto essa história detalhada pra você. Mas a gente começou a namorar. Quando as coisas começaram a andar, eu tinha a mesma sensação que ele, que tinha alguma coisa faltando. É importante dizer que eu nunca me afastei totalmente de Deus, eu comecei a, duvidar da existência. Eu duvidava de ações e comportamentos que a igreja falava que a gente tinha que ter e que pra mim não fazia sentido, tá? Mas de Deus, a figura de Deus, eu nunca tive dúvidas. Calma, quase nunca, vou te explicar. Quando a gente começou a namorar, as coisas foram andando, a gente decidiu ir pro Canadá, eu coloquei tudo em oração, as coisas foram acontecendo de forma muito sobrenatural, fomos embora. Lá a gente passou por muitos e muitos momentos, eu conto mais disso em vários vídeos aqui do canal. Mas no Canadá a gente conseguiu achar um equilíbrio de um encontro com Deus. Eu fiquei 2 anos no Canadá, eu nunca pisei numa igreja. Mas a gente tava toda semana fazendo culto em casa, eu e o Danilo, orando eu e o Danilo, orando eu e o Danilo e os meus pais. A gente fez algumas campanhas de oração. Então, assim, as coisas andavam, mas sem o templo religioso, a igreja. E eu fui super feliz, fiquei super bem, consegui ter uma jornada ali com muita paz, sabendo que Deus sempre tava no meu barco. Entende? E o meu marido, ele foi criado dentro da igreja católica. Ele não tinha muito, assim, não sabia quem era Jesus, sabe? A trajetória, não sabia da Bíblia. E honestamente, tudo que eu sabia era coisa que eu ouvi os pastores ou coisas que eu aprendi na escola dominical. Porque eu também fui professora de criança, eu todos os domingos estava na escola dominical na minha infância, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. E aí eu falei, não, eu vou ler a Bíblia. Mas eu confesso que eu comecei a ler a Bíblia não porque, assim, eu quero estar mais próxima de Deus. É porque eu tinha várias dúvidas e várias coisas que pra mim não faziam sentido. E eu falei, não, eu vou ler. Assim ninguém nunca mais me engana. Eu também vou conseguir sanar essas dúvidas. Porque se tudo isso realmente não faz sentido, eu consigo tirar a obrigação de ter que ser dessa religião. Entende qual foi o real objetivo quando eu comecei a ler a Bíblia? E foi ali que eu me apaixonei por Jesus ainda mais. Ali a gente começou a construir uma relação mais próxima com Deus, eu e o Danilo. Tava muito bem espiritualmente, mas ainda com muitas dúvidas. Muitas questões que eu ainda não entendia. E honestamente, eu acho que a gente nunca vai entender tudo, porque tá muito além da nossa capacidade humana. Depois disso eu fiquei doente. Foi quando eu descobri que tava com câncer, também tem vários vídeos sobre isso aqui no canal. E ali foi hora de viver realmente uma experiência sobrenatural, porque tudo tava desmoronando na minha vida. E ali eu senti um cuidado, um carinho, um amor de Deus realmente de me pegar no colo e me ajudar a seguir nessa jornada. A gente veio pro Brasil, tudo isso passou, hoje eu tô aqui reconstruindo a minha vida de novo. Eu não vou dizer do zero, porque eu tenho muito conhecimento que me ajuda muito e me coloca em vantagem, mas do praticamente zero, né? A gente saiu de um padrão de vida e de um sonho para vir viver um padrão muito inferior e uma realidade muito diferente aqui no Brasil, temporariamente. Foi nesse processo, quando eu já tinha terminado o tratamento do câncer, que eu comecei a questionar muita coisa. Ai, meu Deus, eu vou ser cancelada, tenho certeza, mas tá bom. Pra mim, Deus, ele tá muito, 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 muito acima e muito além de uma religião. Muito. Eu acho que, inclusive, é um grande absurdo a gente querer condensar Deus dentro de uma caixinha de religião. Eu acho muito absurdo a gente falar que só a igreja evangélica vai para o céu, ou só a igreja católica vai para o céu, ou só a congregação cristã do Brasil vai para o céu. Eu acho isso, assim, o fim do mundo. O meu conselho para todas as pessoas é leiam a Bíblia, mas, assim, lê tirando todas as lentes do que você acha que sabe. Porque, gente, Deus, ele vai tão além, tão além da religião. Eu já conheci várias pessoas que se diziam, por exemplo, evangélicas, e que, Deus me perdoe, era um capiroto na terra. Infernizava a vida de todo mundo, não dava paz pra ninguém, mentia, enganava. Então, assim, isso vai ter dentro de todas as religiões. A religião é um caminho para ajudar o homem a chegar a Deus? Talvez. Tá? Eu não tô aqui para dizer nem o que sim, nem que não, nem o que é certo, nem o que é errado. Hoje, como eu vivo, meu pai continua sendo pastor, ele não tá na frente de nenhuma igreja no momento, minha mãe é missionária, eu, em certo momento da minha vida, fui consagrada diaconisa, eu respeito muito a igreja evangélica, mas eu respeito muito todas as religiões, todas. E aí você olha para mim e fala, nossa, mas tá em cima do muro agora. Não.
Não é uma questão de estar em cima do muro, gente. É uma questão que, se você vai entender de fato quem é Deus, é tão maior que tudo isso que eu acho impossível a gente colocar isso dentro de uma caixinha. Eu acredito que as igrejas, em muitos momentos, elas nos ajudam a construir ideias e visões erradas sobre o que é Deus. Quantas vezes você já ouviu a frase que o rico não entra no reino dos céus? Sendo que Jesus mesmo nunca disse isso. Quantas crenças será que você e eu temos de coisas que foram enfiadas na nossa cabeça desde pequeno e que não é assim? Quantas vezes você ouviu que para você estar em paz com Deus, você tem que estar na igreja? Na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está escrito que é importante que os irmãos estejam em união. Então, em comunhão. Se você estiver em comunhão ali com um grupo de amigos, você já está em comunhão. Você não precisa necessariamente estar dentro da igreja. Isso entre várias outras coisas, mas eu não sou teóloga, eu não sou uma estudante da Bíblia para falar disso aqui com vocês. Eu realmente quis compartilhar com vocês a minha experiência. O que eu vivi, a forma como eu enxergo Deus hoje. Para mim, Deus sempre foi e sempre será o centro da minha vida. Eu sempre consagro os meus planos e tudo para Ele. Mas para mim, nós estamos nesse mundo para sermos melhores, para evoluir, para aprender. Então, a gente tá aqui para praticar justiça, para praticar o amor. Enquanto nós estamos nessa terra, a gente pode sim usufruir de todos os recursos que ela tem. Você pode viver uma vida rica e abundante. Isso não vai te levar para o inferno. O que não vai te fazer evoluir é onde você coloca o seu coração. A gente bateu 500 seguidores essa semana, inclusive eu tô muito feliz. E realmente o meu objetivo é sempre trazer a verdade. Fala, nossa, Vênia, tá falando de religião, você fala de câncer, você fala de vida no Canadá, eu falo aqui com vocês de vida. Coisas que de fato eu aprendi, que eu sei que tem potencial pra mudar a vida de vocês também, como mudou a minha. E tirar a lente da religião da vida mudou, me libertou de muitas coisas. Claro que existem coisas que são tão implantadas na gente que precisa de muita intencionalidade para mudar. Mas se a gente olhar Deus como de fato Ele é, que é o nosso Criador, e Ele nos colocou nesse mundo pra gente aprender, melhorar, evoluir, pra um dia viver a eternidade, como vai ser a eternidade só Deus sabe, a gente para de julgar os outros, de fazer fofoca, de tomar conta da vida do outro, de ter raiva, de destratar alguém. A gente começa a evoluir de verdade, sabe? Eu não sou contra as igrejas. De forma alguma, já fui em várias, já fui em várias. Se te ajuda, se te faz feliz, lindo, ótimo, maravilhoso. Mas Deus é muito mais que uma religião. A espiritualidade, ela é muito maior do que uma igreja. Muito mais profundo. Então, o meu conselho para você, se você tá confuso, se você tá perdido, lê a Bíblia. Tire você mesmo as suas próprias conclusões. A gente sabe que interpretação de texto não é forte no brasileiro, né? Então, juízo, pelo amor de Deus. Para de acreditar em tudo que te falam, sabe? De forma cega, de seguir tudo que te falam só porque lá falaram que é assim. Eu falo no geral aqui. Tire as lentes da vida de achar que tudo é da forma como te ensinaram quando você é criança. Porque não é. Os seus pais também tinham visões que mudaram. As pessoas que te ensinaram dentro ali do seu ciclo onde você cresceu também mudam. Você só vai saber encontrar de fato ali a sua verdade quando você se permitir se desconstruir. Eu fiz isso. E hoje eu vivo uma vida muito mais leve, muito feliz. Durante muito tempo eu fui a pessoa que vivia fofocando a vida dos outros, vivia falando mal dos outros. Sabe, tipo assim, da igreja. Todos nós estamos sujeitos a muitos erros. Aceitar que a gente tá aqui para evoluir e ser melhor é o que nos permite avançar. E para isso a gente precisa parar de olhar para certas coisas com tanto preconceito, com tantos achismos. Porque na verdade, no fundo, a gente nunca sabe tudo. E não se culpe, questionar é normal, ter dúvidas é normal. Deus entende tudo isso, Ele sabe. Eu acho que você deveria estar mais preocupada em não se questionar, em não ter dúvidas, em não pesquisar, em não saber mais, em viver dentro dessa bolha que às vezes te sufoca. Eu chego no final desse vídeo falando pra vocês que antes eu tinha uma fé herdada, uma fé de ouvir falar de Deus. Hoje eu tenho uma fé de andar com Ele. Eu tenho muito, com certeza, para evoluir, melhorar, aprender, mas é a primeira vez, eu vou fazer 30 anos daqui a alguns dias, em 30 anos que eu me sinto tão plena na minha espiritualidade. Eu me sinto tão próxima de Deus, de fato construindo um relacionamento com Ele. E buscando sempre explorar assim o que Deus tem de melhor pra mim, porque eu sei que Ele me colocou nesse mundo pra viver uma vida feliz, plena e abundante. Cabe a mim buscar pra construir essa realidade e viver ela. Eu te vejo no próximo vídeo.